Oh, Pai, é isso que nos dá alegria, é isso que, Pai, dá prazer ao nosso coração, te adorar, te exaltar. É para isso que existimos, nos movemos, é para isso que estamos aqui, Pai. Recebe mesmo toda a música, toda a honra, a glória ao Senhor, porque só o Senhor é digno, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, gente. Pode sentar, querido, no seu lugar. Aleluia, que coisa boa, né? Poder cantar isso, né? Dá vontade de ficar, né, um loop aí durante umas 2 horas só nessa última parte, né? Para te adorar eu vivo. Que coisa boa cantar isso, glória a Deus. Que Ele tem algo no meu coração, e eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, você vai ser grandemente abençoado, porque você não é abençoado pela pessoa que vos fala, mas pela palavra e pelo Espírito que toca o seu coração, amém? Mas antes de entrar onde de fato eu quero chegar nessa noite já, né? Já passaram das 18 horas, eu queria perguntar, quem aí assistiu o Titanic aí? Quem já assistiu o Titanic? Você assistiu? Quem aqui assistiu o Titanic com intervalo no meio do filme? Vai, levanta a mão aí, né? Se você fez isso, querido, você, né, tá ficando com alguns cabelos brancos já, assim como eu. Mas para quem é mais novinho aí, mais Nutella, né, existia um tempo onde os filmes eles eram pequenos, não duravam 3 horas, e quando o Titanic entrou no cinema, começou a ter pausa no meio do filme, para o povo ir no banheiro e comprar pipoca. Para você ter noção, eram 2 períodos de 1h30, mas o que eu quero lembrar com relação a isso, é que tem uma hora aqui no filme do Titanic que acontece um naufrágio, está lembrado disso ou não? E aí você tem aquele casalzinho lá, a Rose e o Jack, e aí você de repente vê todo mundo no mar, e aí está lá todo mundo agarrando numa madeira, está lá todo mundo agarrando nas coisas, todo mundo tentando sobreviver. Está lembrado disso aí ou não? Sabe, querido, naquele desespero, quando o barco estava indo a pique, quando o barco estava naufragando depois de bater em um iceberg, todo mundo estava tentando procurar algo para se agarrar, para cuidar, para garantir, para preservar a sua vida. Aqueles que podiam encontrar um bote, assim se agarravam nele, outros a colete salva-vida, outros a pedaços de madeira de uma porta, assim como foi com a Rose, né? E eu pergunto para você, quando o dia mal chega, quando o problema se levanta, quando a circunstância bate, no que você se agarra? Quando, querido, você está vivendo e de repente algo sai do seu controle, algo acontece que não estava nos seus planos, quando os seus sentimentos ficam bagunçados, quando as notícias elas vêm em uma direção diferente daquilo que você esperava, no que é que você tem se agarrado? Sabe, querido, existem coisas que quando nós nos agarramos a elas no dia mal, nós podemos, querido, ter a nossa vida preservada e salva. Mas existem coisas que se no dia mal nós começarmos a nos agarrar a elas não podem preservar a nossa vida. Ou seja, viver, vencer, sair como mais do que vencedor, nenhuma circunstância, tudo vai depender daquilo que você tem agarrado à sua vida, agarrado à sua fé, agarrado à sua convicção. E eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, e durante muito tempo, querido, eu ouvi algumas pessoas falando acerca de algumas coisas com relação aos problemas, e eu me lembro de uma vez que uma pessoa disse que se um problema muito grande estava se levantando, é porque de fato eu estava fora da vontade de Deus, ou eu estava vivendo uma vida de pecado, e durante muito tempo eu mesmo me culpei com relação a essas coisas. Todas as vezes que um problema se levantava, eu ficava procurando a famosa brecha para que o diabo pudesse tocar a vida, para que o diabo pudesse fazer algo. Mas eu gostaria de te libertar, querido, nessa noite, assim como um dia eu fui liberto. E eu quero te dizer, querido, que problema faz parte da vida. Se nós estamos vivos, querido, problemas vão se levantar. Se nós estamos vivos, tentações vão chegar. Se nós estamos vivos, o famoso dia mal vai acontecer. E posso te falar uma coisa, por mais espiritual que você seja, por mais assertivo que você esteja, por mais tempo de oração que você esteja tendo, o problema vai se levantar para todo homem, mulher, criança ou idoso, porque a Bíblia disse que assim seria. A Bíblia disse que o dia mal chegaria. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:8, ele diz assim:
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Em tudo podemos ser atribulados, mas não andamos angustiados, perplexos, mas não desesperados. Querido, o que a Bíblia está dizendo aqui? Ela está falando que o dia mau pode chegar, o problema pode bater, as coisas podem sair do seu controle. E deixa eu falar uma coisa para você: está tudo bem. Eu vou lá de novo para você. Querido, está tudo bem se na segunda-feira os seus sentimentos acordarem bagunçados. Está tudo bem se na terça-feira você receber uma notícia ruim no seu trabalho. Está tudo bem, querido, se as coisas na política ficarem bagunçadas. Por quê? Porque essas coisas fazem parte do mundo. Você pode falar assim: ô Leandro, que história é essa, que heresia que você está pregando? Querida, a Bíblia não prometeu que nós não seríamos tentados, não passaríamos por problema, mas a Bíblia disse que nós poderíamos passar por esse problema agarrados em um Deus que não muda. A Bíblia diz que nós podemos ter atitudes diante do dia mau esse que não está ligado a pecado, dia mau esse que não está ligado tão somente a brecha. Pastor, mas tem gente que dá vazão? Tem gente que semeia coisa ruim? Tem, mas querido, não é na totalidade. Eu posso dizer que existem pessoas que colhem das suas más atitudes, mas a maioria de nós estamos aqui, e eu sei que se você olha para a sua vida, você não tem semeado coisas ruins esse ano. Eu sei que você, querido, é zeloso para com as suas sementes, mas eu também sei que nós já estamos aqui, faltando praticamente 3 meses para o final do ano, e eu sei que você passou por dias de pressão. Eu sei que você passou por dias onde a sua alma gritou. Eu sei que você passou por dias, querido, onde você não tinha mais vontade de correr, viver, sorrir, orar. Querido, e isso muitas vezes não foi uma colheita de uma semeadura. Isso foi algo que o mundo tentou se levantar para te derrubar. Mas uma vez que você está aqui nessa noite, eu sei que você está se agarrando a um bom bote salva-vida. Eu sei que em meio a essas grandes tempestades, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, quando tudo isso veio para te derrubar, você, querido, de uma forma talvez mais plena ou de uma forma menos plena, você se agarrou a uma verdade que está te mantendo de pé. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite para você, querido. Os problemas vão se levantar, as situações difíceis elas vão chegar, mas você precisa, querido, assim como eu, saber que existe um bote salva-vida que nós podemos estar agarrado nele, um colete salva-vida que nos preserva em segurança mesmo no dia mau. Aleluia. Vai comigo agora para Salmos 42:11. Aleluia. Querido, quando o problema se levanta, não é o fim. Só vai ser o fim se você acreditar que vai ser. Só vai ser o fim se você se agarrar mais ao problema do que ao Deus que tem cuidado de você. Salmos 42:11. Aleluia. Quando você chegar lá, você vai falar: eu venço os problemas. E ele diz assim em Salmos 42:11: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Olha que coisa interessante, querido, que está acontecendo aqui. O salmista, o grande homem, não é, que escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, tantos salmos lindos, né, você conhece aqui antes do 42, chega nesse momento, ele olha para si, ele olha para os seus sentimentos, ele olha para as suas emoções, e ele fala assim: alma, por que você está abatida? A alma é responsável pelos nossos sentimentos. O que é uma alma abatida? É aquele dia que você não quer nem levantar da cama, sabe o que eu estou dizendo? É aquele dia onde você está sendo tão bombardeado na sua mente, nas emoções, as coisas elas estão dando tão errada que você já não quer mais fazer a faculdade, o trabalho, o relacionamento, você já não quer, querido, mais realizar nenhum sonho, tudo que você quer é ficar dormindo. Tudo que você quer é ligar lá uma série que nunca acaba, pegar um pote de 2 litros de sorvete, um pacote de bis do lado, é assim ou não é? Um iFood ilimitado no seu celular,
E você quer ficar ali só comendo e assistindo aquela série no escuro, e aí você, querido, já não tem mais alegria nem de sair de casa. A alma, querida, abatida, ela pode, querido, se manifestar em um momento que você menos espera, pelas mais diversas causas e motivos. Ele olha e fala assim: meu, por que você está assim, alma? Por que você quer chorar? Por que você só quer dormir? Por que você não quer mais nada, alma? É isso que ele está falando, estou parafraseando. Mas sabe o que é interessante, gente? Nós não podemos impedir a nossa alma de acordar assim. Nós não podemos impedir os nossos sentimentos de ficarem abalados quando algo acontece ruim. Sabe, as coisas acontecem, irmão. Uma pessoa, está tudo bem se ela chora porque ela perdeu o emprego. Está tudo bem se ela chora porque perdeu um ente querido. Está tudo bem se ela chora porque uma notícia chegou e ela não estava esperando. O que não está tudo bem são essas emoções e essas coisas falarem mais alto do que as nossas convicções. E quando nós nos agarramos mais ao sentimento e ao problema do que ao bote salva-vida, que é Jesus, que é a palavra, essas coisas vão nos derrubar, essas coisas vão acabar com a pouca força que nós temos, e assim os planos de Deus vão ser frustrados. Mas nessa noite, querido, eu quero te encorajar a fazer como o salmista. Ele olha para a alma dele e ele fala assim: alma, por que você está tão abatido? E ele continua no texto. Se você fechou, abre lá. E ele diz assim, Salmo 42:11: por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? E ele diz assim, como resposta a essa pergunta: espera em Deus. E ele diz: eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu socorro. Ele é o meu bote salva-vida, Ele é a madeira que me faz boiar, Ele é aquele que me conduz em segurança no dia mau. Ele diz: eu o louvarei porque Ele é o meu socorro, Ele é o meu Deus. Sabe, querido, o que eu quero te chamar a atenção aqui, é que os sentimentos dele não mudou para a confissão mudar. Ele olha e ele está ali e ele fala: alma, você está abatida, mas deixa eu te falar algo, alma. Você sabe, querido, que você é um ser em 3 dimensões. Você sabe que você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Quando você, querido, depositou a palavra no seu coração, verdades foram impregnadas no seu espírito. Mas tem alguns momentos que a nossa alma parece que nos faz esquecer dessas coisas. E aí o que acontece? É nessa hora que você precisa lembrar a sua alma de algumas verdades. É nessa hora que você precisa fazer como o salmista está dizendo. Ele fala: ei alma, está abatida, mas só espera, porque eu ainda vou ver o meu Deus trabalhando, eu ainda vou ver essa palavra funcionando. Ei alma, só espera, porque Ele é o meu socorro. É como se você estivesse, querido, na rua, com o carro quebrado. Esses dias mesmo eu andando nas Nações Unidas, aí eu passando, de longe eu vi o Fábio com o carro parado, o pai dele com o carro parado. Não dava tempo de eu ir onde ele estava, eu já saí, embiquei e liguei para ele. E eu falei assim: cara, eu vi que você está com o carro parado aí, qual o problema? Precisa de ajuda? Eu vou até aí, precisa de alguma coisa? Ele falou: não, pastor, fica tranquilo, o carro da minha irmã quebrou, mas já ligou para a seguradora e o guincho está vindo, eu só estou esperando. Fala para mim, fala comigo, fala assim: eu só estou esperando. Querido, o guincho estava chegando porque o seguro já estava pago, ele não teria que pagar mais nada. Tudo que ele tinha que ter era a paciência de permanecer no lugar, porque ele sabia que o socorro estava chegando. Ei, o socorro da sua família está chegando, irmão. O socorro da sua saúde está chegando, o socorro das suas finanças está chegando. É como ele disse: ei alma, só fica tranquila, porque vai chegar. Ele não abandona, Ele não desampara, Ele é o nosso socorro. Sabe, querido, mas eu sei que é algo desafiador quando nós ouvimos isso, porque a alma joga suja demais. Às vezes os pensamentos, eles batem tão forte na nossa cabeça, que a gente começa a sentir até o nosso corpo fraco. Não sei se você já passou por isso,
Mas sua mente está ali, e aí você começa a sentir a força indo embora, você começa a sentir, querido, coisas na sua pele, você começa a sentir os nervos, isso é provado, algo acontece tão grande na sua cabeça que o seu corpo começa a adoecer. Sabe, querido, mas é nesse momento que você precisa se posicionar, e você precisa decidir em que você vai se agarrar. Porque, querido, todas as vezes que você se agarra àquilo que você sente, eu quero te dizer que você vai afundar, e você vai afundar cada vez mais rápido. Porque, querido, coisas desse mundo não te fazem vencer as circunstâncias e as dificuldades. Lembrar daquilo que te colocou no buraco não te tira do buraco. Sabe, lembrar daquilo que você não tem, não vai te dar aquilo que você precisa. Mas quando nós tiramos os olhos daquilo que está nos afundando, como o salmista fez, e ele começa a falar: alma, é só olhar para ali que vai chegar uma hora que vai vir, como o salmista mesmo diz: eu elevo os meus olhos para os montes, como Hebreus 12 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé sem vacilar. Quando eu tiro os olhos do meu sentimento, quando eu tiro os olhos do problema, e eu coloco, querido, os olhos naquele que é o provedor de tudo em todos, aí, querido, eu estou indo para o caminho certo, e vai chegar uma hora que a unção, a graça, o favor, aquilo que nós esperamos vai chegar, o socorro vai vir, a alegria vai brotar, a paz vai brotar, os pensamentos serão renovados, e aquilo que antes queria te matar, agora vai ser só um testemunho que vai te ajudar a livrar a vida de outros. Sabe, querido, essa é a vida que Deus tem para nós. Então deixa eu falar uma coisa para você: problema vem e está tudo bem, porque, querido, hoje você sabe como se portar no dia mal, sabe, você está entendendo que existe uma forma de agir, existe uma forma de fazer, e se você assim fazê-lo, querido, tudo vai dar certo na sua vida. Aleluia. Quando o dia mal chega, querido, em que você vai se agarrar? Ao que você está se agarrando? A sua alma, as suas emoções, ou você está se agarrando às verdades da palavra de Deus? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo de número 10. Aleluia. O seu futuro é lindo, querido, o seu futuro é maravilhoso. Sabe, às vezes eu lembro de coisas e eu olho para o passado e eu começo a dar risada sozinho, e eu lembro e falo assim: nossa, aquilo lá para mim era invencível, aquilo era impagável, aquilo era intransponível, e eu falo assim: eu venci. Quantos de nós, querido, aqui já falou: nossa, tem que casar, e você falou: meu Deus, como é que vou pagar? Você casou e pagou. É assim ou não é? Aí o médico disse que vai lá que não podia engravidar, aí você foi lá e engravidou. Aleluia. Tudo dizia que as portas não iriam se abrir, mas Deus fez algo e a porta se abriu. De Hebreus 10, 23, ele diz assim: retenhamos firme, oh aleluia, a confissão da nossa fé, porque fiel é aquele que fez a promessa. Querido, quando o dia mal chega, quando o problema se levanta em qualquer área da sua vida, seja financeira, sentimental, seja ministerial, eu e você, querido, precisamos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. Nós precisamos falar, nós precisamos nos agarrar às verdades da palavra, nós precisamos meditar, nós precisamos renovar a nossa mente. Sabe o que é engraçado? Certa vez eu ouvi uma pessoa falando que é possível uma pessoa que sabe nadar se afogar em um lugar onde ela dá pé para respirar sem nadar. É possível uma pessoa, um homem de 2 metros de altura, se afogar em uma piscina de 1 metro de altura. Porque, querido, no meio do desespero, você, querido, não consegue ficar de pé, e aí você começa a bater o braço, e você começa a bater a perna, e aí quando você vê no meio daquele desespero, algo que era tão simples quanto ficar de pé, querido, já se torna algo complicado, e toda a sua vida é comprometida.
Quando os nossos sentimentos estão bagunçados, até aquilo que é simples se torna complicado. Quando as nossas emoções elas estão conturbadas, é como uma água turva que você olha e parece que tudo aquilo ali não presta, tudo aquilo é ruim, mas quando você pega uma água turva e deixa ela descansando, de repente os dejetos e a sujeira começam a cair, e você vê que nem tudo é sujeira. Você vê que naquela situação e naquele momento existem ainda coisas boas, existe algo a ser aproveitado. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está passando por dias de problemas e aflições tão grandes que você não sabe o que fazer, não faça nada. Sabe o que é engraçado? No meio do problema, tem pessoas que vêm de tudo quanto é lado para dar conselho para a gente. É assim ou não é assim? Mas sabe o que é engraçado, querido? As pessoas muitas vezes dão conselhos de coisas que elas nem sabem. Muitas vezes pessoas elas trazem orientações, elas nem sabem da dor que nós estamos sentindo, elas nem sabem da dimensão daquilo que nós estamos vivendo, e muitas vezes pela pressão que as pessoas nos colocam em dar atitudes, em ter atitudes, em dar respostas para elas, nós começamos a fazer coisas que ao invés de melhorar o processo, piora o processo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando as suas emoções estiverem conturbadas, quando a pressão estiver gritando, pega a sua agenda, pega a sua lista de tarefa e tira tudo que não é vital. O que é essencial e vital para a sua vida? Isso, mantém, o restante tira. Pastor, eu não sei, eu estou conturbado, tem férias que está acumulado no trabalho, pede férias de 15 dias. Para quê? Para você maratonar minha série de Netflix? Não. Para você reformar a casa? Não. Para você, querido, simplesmente ir para o seu quarto, para o escritório, para a sala, para qualquer lugar, desligar as redes sociais, ligar uma musiquinha ali, ler a Bíblia e falar assim: Pai, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é o meu bote salva-vida, a minha alma está afundando, a minha carne está afundando, os meus pensamentos estão bagunçados, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu não entendo todas as coisas, eu não sei porque esses problemas estão vindo, mas eu sei que existe uma luz que dissipa as trevas, eu sei que existe um Deus que pode falar ao meu coração, e eu estou aqui para que o Senhor faça aquilo que o Senhor precisa fazer. E aí você vai ouvir a ministração, você vai orar, você vai ler a Bíblia, e você vai se fechar para o mundo, você vai se fechar para as decisões, e você vai deixar, querido, aquele que te criou e te conhece melhor do que qualquer um, falar no íntimo do seu coração aquilo que nenhum homem, nenhuma mulher pode falar. Aleluia. Aleluia. É aquilo que Pedro entende quando Jesus vê a multidão saindo e fala: ei, você não vai, Pedro? E Pedro fala assim: Senhor, para quem eu irei? Para onde eu irei? Se só você tem as palavras de vida eterna. Sabe, querido, existiam muitos rabinos naquele tempo, existiam muitas pessoas que podiam falar, mas ele entendia, querido, que o plano certo, a resposta certa só vem de um só. A própria Bíblia diz: o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa é aquela que vem do coração do Senhor. Sabe, querido, existem portas que o tempo todo estão abrindo para nós, existem oportunidades, e às vezes na ansiedade nós estamos entrando em coisas que ao invés de melhorar, dificultam a nossa vida. Muitas vezes estamos vivendo de uma forma apenas racional, mas deixa eu falar uma coisa para você: todas as vezes que você decide viver apenas de uma forma racional, você fica louco. Sabe por quê? Porque, querida, seu raciocínio nunca vai encontrar todas as respostas que você precisa. Sabe, não cabe ao homem saber de todas as coisas. Nem Einstein, sendo um dos mais inteligentes ao longo da história, conseguiu, querido, descobrir e solucionar todas as coisas. Sabe, nós somos chamados para viver não uma vida de compreensão e razão aqui, nós somos chamados para viver uma vida de convicção e fé aqui. Sabe, ainda que eu não entenda, eu descanso. Ainda que eu não veja, eu confio. Ainda que as coisas possam parecer todas desordenadas, eu permaneço fazendo aquilo que Deus disse, sabendo que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e no tempo certo tudo vai fazer sentido. Amém ou não amém? Sabe, então o que eu estou querendo trazer para você nessa noite, querido? Você não precisa temer o dia mau, você não precisa temer o problema. A única coisa que você precisa é saber
onde está aquele que vai te conduzir em segurança? É por isso que quando você vai andar de avião, e outro dia eu estava lá, e a mocinha estava fazendo, eu fico com dó daquelas mocinhas, é por isso que a maioria das vezes eu paro tudo que eu estou fazendo para ouvir o que elas estão falando, né? Na Latam, na maioria dos aviões que tem a telinha, elas já não faz mais, passa um videozinho explicativo. Mas aí você vai lá e as menininhas, principalmente da Azul, e aí elas pegam o cinto, e elas falam, né, tá aqui o cinto, né, máscaras vão cair, aquele negócio. E aí eu lembro de um dia que ela falou assim, né, e o seu cinto, os seus assentos podem ser usados como flutuadores, caso venhamos aterrissar no meio do mar, né, no meio de um rio. Sabe, querido, aí eu parei e comecei a pensar, eu falei assim, qual é a possibilidade, não é, de um avião, né, de São Paulo, Bauru, né, descer no meio de um rio? Fiquei pensando, falei assim, acho que até a parte maior aí do Tietezão, né, dá pra gente sair nadando pro braço, que a gente chega na marginal, na lateral dele, né? Mas eu comecei a parar e pensar, sabe, querido, nós na maioria das vezes não esperamos algumas coisas acontecerem, mas elas podem acontecer, e exatamente essas coisas que nós não esperamos acontecer e elas acontecem, são as coisas que mais doem. E é por isso, querido, que existe todo um protocolo de segurança para garantir a sua vida. Sabe, nenhuma companhia pode te dizer ou te garantir que uma queda de avião vai acontecer, mas eles podem, querido, fazer algo para que se o problema acontecer, existem meios que você pode ter a sua vida poupada. O que eu estou querendo dizer para você, querido, a Bíblia não garante que problemas não vão acontecer na nossa vida, mas a Bíblia te fala qual é o bote que te garante em segurança. A Bíblia diz como você se manter vivo em meio ao problema. A Bíblia fala, querido, onde está a fonte, tudo aquilo que você precisa, seja um problema financeiro, no casamento, no ministério, na sua saúde. Hoje eu estou querendo dizer para você, não importa o problema que você passou, está passando ou vai passar, essa palavra de Deus é o suficiente para fazer com que você passe pelo problema, mas vença o problema. O texto que nós lemos, o primeiro hoje, 2 Coríntios 4, Paulo diz, ei, perplexo, mas não desamparado, abatido, mas não derrotado, a alma grita, o problema se levanta, mas e daí? Nós sabemos o fim da história, porque Romanos 8,37 diz que em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Sabe, o sentimento grita, a conta do banco esperneia, talvez, querida, sua mente está gritando, mas Deus já contou o fim da história, e se eu e você permanecemos, o final da história é bonito, o final da história é bem sucedido, gente. Por isso, quando algo se levantar, não tenha medo, tenha coragem. Tenha coragem de enfrentar a sua alma, tenha coragem de enfrentar os seus pensamentos, tenha ousadia de acreditar, tenha ousadia de agarrar firme essa verdade e falar, Pai, eu não sei mais o que fazer, mas a Bíblia diz em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A vontade que você tem é de chorar, a vontade que você tem é de abandonar, a vontade que você tem é de sair da igreja, é de sair do trabalho, é de sair do casamento, a vontade que você tem é de parar tudo, mas lá dentro do seu coração, existe algo te dizendo, fala ao monte, confesse, e aí você está com todos os sentimentos, todas as vontades, a alma gritando, e aí você olha para a alma e fala, ei alma, por que você está tão abatida? Porque você está olhando tanto para o hoje, porque você está olhando tanto para a dor. Ei, existe algo que vai além. Ei, querido, essa vida vai passar. A Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um peso eterno de glória. Ei, querido, aproveita para vencer o problema hoje, porque nós vamos para um lugar que não tem choro nem pranto, para um lugar que não tem doença nem morte, para um lugar onde nós vamos estar a eternidade juntos, querido. Então vamos pisar na cabeça do diabo, emoções e problemas agora, porque é só esse tempo que você tem. Oh, aleluia! É fácil, pastor? É claro que não. Porque se fosse fácil eu não estava aqui pregando para você e te animando a fazer isso. Não é automático. Sabe como eu queria que fosse automático?
Como eu queria, querido, que no dia mal, quando o dia mal chegasse, a gente apertasse um botãozinho e a palavra saísse da boca sozinho. Como eu queria que todo conhecimento se tornasse prática de uma forma automática. Gente, nós sabemos quase tudo na vida. Eu estou muito convencido que em muitas áreas da nossa vida, nós não precisamos de mais conhecimento, nós só precisamos praticar o conhecimento que nós possuímos. Sabe, querido, como eu gostaria que fosse fácil, mas existe uma alma a ser vencida, existe uma carne a ser vencida. Mas se eu falar uma coisa para você, querido, é difícil, é desafiador, mas quando o apóstolo Paulo está pronto para desistir, quando o apóstolo Paulo já não sabe mais o que fazer, ele chega para Deus e fala assim: Pai, esse espinho aqui está pegando, esse negócio está muito difícil. Pai, aparta de mim, tira esse espinho daqui, dá um jeito nele. E eu fico imaginando, gente, a expectativa de Paulo quanto à resposta de Deus. Porque se fosse eu falando para Deus, eu ia querer ouvir uma voz, igual se ouviu quando Jesus estava se batizando. Sabe, todo mundo que chega com uma oração dessa para Deus, quer o quê? Quer ouvir uma voz de Deus falando assim: tá bom, Paulo, porque você recorreu a mim, porque você fez de mim o seu socorro, porque você fez de mim a sua segurança, eu estou tirando esse perseguidor, eu estou tirando isso que aflige a sua alma, Paulo, eu estou facilitando para você, eu estou te garantindo a vitória. Irmão, nós queremos ouvir isso de Deus. Nós queremos ouvir Deus falando assim: as dores agora vão sair, o problema agora vai acabar. Mas sabe o que Paulo ouve de Deus? Ele fala assim: ei Paulo, a minha graça te basta. Deixa eu resumir para você o que é que Deus está falando. Ele está falando assim: Paulo, eu não vou tirar o problema, mas agora a minha graça vai te capacitar, e você vai conseguir passar por meio do problema, e o fim disso é a vitória. Paulo, a minha graça te basta para vencer toda e qualquer situação, porque é agora que o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, Paulo. É agora que parece que não dá, que você vai desfrutar de uma graça, de um favor, de uma habilidade sobrenatural, que vai te fazer passar pelas mesmas coisas, mas agora você vai vencer, Paulão. Meu Deus, Deus não tirou o problema de Paulo, mas Ele lembrou Paulo, querido, que ele podia vencer. Aleluia. Talvez para algumas pessoas aqui eu esteja estragando a sua fé errada. Talvez para alguns aqui você está saindo daqui com raiva, vai até procurar uma outra igreja que só promete bênção para você. Porque é muito fácil, querido, virar e falar assim: dizima e nunca você vai ter pressão financeira. É muito fácil falar: vem aqui na igreja e você nunca vai ter problema no seu casamento ou algo desse tipo. Mas isso é mentira, querido. O que é verdade é que se você praticar as verdades, os problemas vão se levantar sim, mas porque você pratica as verdades, você, querido, vai poder colher dos resultados dessa verdade. Você vai ter uma base tão sólida dentro de você, que ainda que o seu corpo e a sua alma estejam tendenciosos a seguir as circunstâncias, dentro de você vai existir um homem interior, querido, que é forte o suficiente para te manter de pé, independente do problema que está se levantando. Aleluia! Vai comigo agora, querido, para Isaías 41. Isaías 41, 10. Aleluia! Aleluia! Tantos problemas, querido. Tantos problemas se levantam no mundo. E quantas vezes parece que a gente não vai conseguir vencê-los. Mas deixa eu falar uma coisa para você: sozinho você não vai conseguir mesmo. Porque você não foi feito para vencer os seus problemas sozinhos. Você não foi feito para enfrentar as situações sozinhos. Deus te fez, querido, para solucionar os seus problemas com Ele. Aleluia. Deus não te chamou para entender os problemas. Deus não te chamou para entender os milagres. Até porque milagre não se entende, milagre se vive, né? E falei como um bom pentecostal agora, né? Mas o pentecostal na pregação ele fala assim: irmão, porque milagre não se entende, milagre se vive. Aí toda a igreja: glória a Deus, amém? É assim, né, que a galera faz. Já roda no manto. Amém, gente. Eu fico imaginando de repente ali, né, Jesus diante daquela situação, e aí Pedrão chega para ele
e aí vira e fala assim: ei Senhor, o negócio é o seguinte, se é você mesmo, manda uma palavra que eu vou ter contigo, né? E aí Jesus manda a palavra e fala: ei Pedrão, né, vem. E aí eu fico imaginando, na hora que Jesus fala com aquele vozeirão, ele fala: vem. Aí Pedrão ouve: vem, 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 o negócio, aquele eco chegando. Aí eu fico imaginando Pedro chegando e falando assim: puxa, eu vou, mas agora como é? Será que essa água vai virar um chão, vai ficar sólido para eu andar? Será que eu vou ficar mais leve que a tensão superficial da água, ao ponto de eu não quebrar essa barreira e afundar? Como é que vai ser? Querido, Pedrão não ficou pensando nisso. Sabe, ele não ficou tentando entender como é que Deus ia fazer, ele não ficou tentando entender qual era a coisa natural que iria acontecer, ele simplesmente colocou o pé e foi. Sabe por quê? Porque isso é viver pela fé. O que é que a Bíblia diz? Que a alegria do Senhor é a minha força. Então eu vou lá e eu estou até chorando. Mas querido, depois que eu chorei um pouco, a hora que acabou o meu estoque de lágrima, enquanto o corpo vai produzir um pouco mais, eu vou chora tudo. Sabe, cansa e vai aquele negócio. Só que em meio a tudo isso, vai chegar um ponto que você fala assim: tá bom, alma, até aqui nós brincamos com você, agora nós vamos brincar com as coisas do Espírito. E você sem vontade vai começar e você sem vontade vai começar a pegar uma caneta e um papel, e vai começar a escrever como serão os próximos dias da sua vida. E aí você, sem ter dinheiro, sem ter condições, você vai chamar os seus filhos, vão sentar na mesa e falar assim: vem aqui que a gente vai abrir agora um site de viagem, e nós vamos cotar o preço das passagens para a nossa próxima viagem. Como está a conta? Não mudou. Como estão os sentimentos? Não mudou. Mas agora a alma e as emoções, elas saíram de cena, para que uma verdade, uma convicção agora entrasse em cena. Porque você entendeu que viver pela alma, viver pelo seu corpo, não vai te fazer boiar, mas vai te fazer afundar. Porque você não vence por isso. Você vence por aquilo que Isaías 41:10, que está aqui, disse. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem que temer porque você é bom. A Bíblia diz: não tema porque você ora muito. A Bíblia diz: não tema porque você já fez o rema. A Bíblia diz: não tema porque você já fez a escola de ministros, porque você tem uma faculdade, porque você tem uma grande grana investida de renda passiva. Não é isso que a Bíblia diz. Até porque, querido, chegou um tempo que a galera tinha milhares de dinheiro lá investido. Aí o governo foi lá, baixou um novo decreto, uma nova lei, não sei se você lembra isso, mas o povo ficou impedido de sacar o dinheiro. Teve uma época, do Collor, que a galera só podia sacar um valor limitado. Tinham empresários que tinham montanhas de dinheiro, não é lá, mas não podia tirar do banco, porque era limitada a quantidade de dinheiro para sacar. Quem viveu isso aí? Você passou por isso aí ou não? Eu não passei, mas eu ouvi a história, né? 50 conto podia sacar, olha aí. O seu Miguel tinha uns milhões lá e só podia sacar 50, né, seu Miguel? Misericórdia. Você converteu lá os milhares, né? Deu o dízimo dos milhares? Tem que dar o dízimo dos milhares. Comprar o quinchel. Amém, gente. Pastor, eu não tenho medo, porque as circunstâncias estão melhorando, porque eu já tomei vacina, porque isso, porque aquilo. Não, querido. Eu não temo, porque Ele está comigo. Você pode falar isso comigo? Fala assim: eu não temo. Fala: porque Ele está comigo. E Ele continua dizendo: não te assombres, porque eu sou seu Deus. Sabe, querido, sozinho o medo vem, sozinho a insegurança bate, mas quando a gente lembra que o socorro está vindo, quando a gente lembra que o guincho está chegando, e tudo que a gente precisa é esperar, querido, algo diferente começa a brotar dentro do nosso coração. Talvez você não está entendendo, talvez não existem notícias vindo, mas deixa eu falar uma coisa para você: Ele prometeu que Ele não ia tardar, no tempo certo Ele viria. A Bíblia diz que o justo e a sua descendência não ia mendigar o pão. A Bíblia diz que 1000 podiam cair ao lado, 10.000 à direita, mas você seria preservado. Sabe, irmão, nós não vemos isso acontecendo, mas e daí? Se a Bíblia diz, eu creio. E Ele continua dizendo: eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com a minha força.
Sabe, para de tentar sozinho, porque quem tenta sozinho se frustra. Sabe, para de buscar força em você, porque você não é uma fonte autossuficiente. Para de buscar sabedoria no seu know-how, na sua história, apenas em homens. Busque aquilo que você precisa em Deus. Ele é a nossa fonte, gente. Ele é aquele que é autossuficiente para suprir todas as coisas da nossa vida. Então, se eu posso falar algo para você, resumindo aquilo que a gente conversou até aqui, nós estamos na terra e problemas vão se levantar, coisas inesperadas podem acontecer. Está aí a pandemia para provar isso. Quantas pessoas, querido, perdemos nesse tempo? Alguns mais novos, outros mais velhos, e não adianta a gente tentar entender. Um amigo meu mesmo, Drummond, 38 anos de idade, faleceu de Covid. Escritor, pregador da fé, um homem fantástico. Sabe, querido, se eu for tentar entender, e a gente orando, o Brasil e o mundo orando por ele. Sabe, a gente orou aqui nos cultos pelo Drummond, gente. Sabe, nós temos dois caminhos. Nós podemos entrar no caminho de paranoia e começar a tentar, porque não funcionou, porque não aconteceu, e nós podemos pegar esse caminho e nós iremos estar frustrados, decepcionados com Deus e ainda assim sem respostas. Ou nós podemos pegar um caminho e falar assim: Pai, nós fizemos o que nós podíamos fazer, mas o Senhor é um Deus acima do nosso entendimento, o Senhor é um soberano sobre todas as coisas, e nós descansamos no Senhor, porque nós sabemos que essa terra passa e uma hora nós vamos estar juntos. Ontem foi aniversário da Laís, filha dele, fez 1 aninho. Sabe, eu olhando a Raquel, olhando a galera, e eu falei assim: Pai, graça e favor sobre a vida deles. Sabe, tudo que eu posso fazer o quê? É confiar, é crer, é orar, porque o justo não vive de entender, o justo vive de crer. Sabe, querido, não tente entender todas as coisas. Sabe, creia que existe um Deus e existe uma palavra que funciona, e nós vamos continuar acreditando nela, independente de. Aleluia. Eu queria fechar lendo o Salmo 91 com você. Vai lá, abre comigo. Salmos capítulo de número 91. Aleluia. Creia nele, querido. Descanse nele. Se você está passando por problemas, não se culpe, não se julgue. Problemas fazem parte da vida, e vitória faz parte da vida do crente. Sabe, problemas podem se levantar, mas uma vez que você pratica aquilo que você está ouvindo hoje, queridos, você pode transformar a tristeza em alegria, a maldição em bênção, a destruição em vitória e alegria. Salmo 91:1, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente pode descansar. Sabe, querido, existe um lugar onde nós podemos desfrutar do descanso, mas é estando nele. Sabe, enquanto nós, como Marta, se preocupamos com a nossa vida, tentamos solucionar tudo na força do nosso braço, é como se nós estivéssemos fora dessa casa. Mas existe um lugar, querido, na presença de Deus, que todas as vezes que nós nos achegamos a Ele, falamos: Pai, eu confio no Senhor, nós podemos agora desfrutar de um descanso que vem dEle. Aleluia. E ele diz no verso 2: direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, o Deus meu em quem eu confio, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as penas e debaixo das suas asas encontrarei refúgio. A sua verdade será escudo e baluarte. Não temerei os terrores da noite, nem a seta que voa durante o dia. Não temerei a peste que anda em meio à escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os olhos irei contemplar e verei o ímpio colhendo a sua recompensa, porquanto o Senhor fizeste de mim, oh aleluia, cuidaste de mim, me colocaste
puseste no seu alto refúgio, e fizeste do Altíssimo a habitação. Nenhum mal então sucederá, nenhuma praga assim chegará a mim, chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, para que me cuidem e guardem todos os meus caminhos. Verso 12 ele diz, aleluia, ele me sustentará nas suas mãos, para que eu não tropece em pedra alguma. Pisarei o leão e a áspide, calcarei os pés, oh aleluia, ao filho do leão e à serpente, porque ele me amou e me livrou e me colocou em alto lugar, oh, porque ele me conhece. Verso 15, quando eu o invocar, ele me responderá, e ele estará comigo na minha angústia, me livrará e eu o honrarei. E ele continua no verso 16, me dará longura de dias e me mostrará salvação. Querido, essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Problemas vão vir? Vão. A angústia vai chegar? Vai. Mas nós podemos passar por tudo isso, porque nós podemos confiar nele, nós podemos descansar nele, e nós podemos, mesmo estando tudo mal, podemos fazer levantar algo de dentro de nós, que envolve a nossa alma, envolve os nossos pensamentos, e naturalmente nós temos todos os motivos do mundo para desesperar, mas quando a gente menos espera, uma paz que excede todo entendimento começa a guardar o nosso coração. Você pode fechar os seus olhos comigo? Eu queria te dar a oportunidade, querido, de mais uma vez lançar as suas ansiedades no Senhor. Eu sei, querido, que esse ano pode ter sido para você o ano talvez mais desafiador até aqui. Talvez os sentimentos estejam, não é, como um novelo de lã todo embaraçado, e você não consegue encontrar caminhos nem sabedoria para desatar esses nós. Mas hoje Deus está te mostrando que está tudo bem, porque não é você que vai solucionar esse problema, mas é Ele. E eu queria que do seu jeito você abrisse o seu coração para Deus. Eu queria que do seu jeito você falasse para Ele: Pai, eu entendi nessa noite que eu preciso confiar no Senhor. Eu entendi que se os problemas se levantam, eu posso descansar no Senhor. Fala para Ele do seu jeito, querido. Eu não sei o que é que está te afligindo, eu não sei o que é que está te incomodando, mas eu quero que você fale para Ele, fala: Pai, eu decido esperar no dia de hoje. Ao invés de entender, eu decido crer. Ao invés de me agarrar àquilo que tem me feito mal, eu decido hoje me agarrar no Senhor. Eu decido hoje me agarrar nas verdades bíblicas. Eu decido hoje crer no Teu Espírito Santo, crer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e ainda que eu não entenda, eu creio, ainda que doa, eu descanso. Pai, eu oro juntamente com cada um dos meus irmãos nessa noite, e eu sei que existem coisas, Pai, que são muito, mas muito difíceis de superar. Afinal de contas, a mente dói, o corpo dói, o coração dói. Frustrações, decepções, problemas, circunstâncias. Mas eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso, Pai. E eu oro mesmo para que há uma unção vindo da parte do Senhor. Assim como nós aplicamos, Pai, uma pomada e um remédio sobre feridas, e aquele remédio pode ter uma ação analgésica, tirando a dor, tirando o incômodo. Eu oro, Pai, para que a unção do Senhor venha sobre as nossas vidas. E eu oro mesmo, Pai, para que tristeza saia. Eu oro para que dores saiam. Eu oro para que tudo aquilo, Pai, que tem feito com que a tristeza, Pai, seja predominante nas nossas vidas nesses dias, eu oro para que saia, para que a alegria que já está dentro agora possa resplandecer. Eu te agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor tem sido fiel. Nós decidimos crer,
E é por isso que o Senhor tem liberdade, Pai, para ser Deus sobre as nossas vidas, para nos conduzir a águas tranquilas e pastos verdejantes. Obrigado, Pai, por cuidar de nós. Obrigado, Pai, por ser Deus, independente de circunstâncias, continuar sendo fiel para conosco, Pai. Eu oro mesmo, Pai, para algo diferente acontecendo, algo que eu não posso fazer, mas só o Senhor pode. E eu sei, Pai, que eu comuniquei tudo aquilo que o Senhor queria comunicar, e eu oro agora para que o Senhor faça a sua parte. Eu oro para que a ação do Teu Espírito Santo possa produzir aquilo que o Senhor planejou para acontecer, Pai, na vida de cada um de nós, a partir de hoje, Pai, no nome de Jesus. Fique com seus olhos fechados ainda. Eu quero fazer um convite para você. Você que está aqui hoje e você entende que existe uma vida diferente para viver. Você entende que existe uma história que você pode escrever de uma forma diferente. Você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, ou você quer voltar para os caminhos do Senhor? Sabe, querido, existe uma vida linda te esperando, e uma oração, uma decisão pode mudar a sua história. Se você está aqui hoje, você quer fazer essa oração, entregando sua vida para Jesus ou voltando para os caminhos do Senhor, levante sua mão, querido, eu quero orar por você. Onde está você aqui nessa noite que diz: pastor, eu entrei aqui para sair diferente, eu entrei aqui para mudar de vida? Levante sua mão bem alta, eu quero te ver, eu quero orar por você. Glória a Deus, querido. Sabe, eu queria que toda a igreja ficasse de pé. Você pode fazer isso? E eu queria que você que gostaria de receber essa oração, sai do seu lugar, vem aqui perto de mim, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Glória a Deus, pode ficar aqui. Se tem mais alguém, querido, eu quero te dar a oportunidade para vir aqui. Sai do seu lugar mesmo, em ousadia. Você está aqui, você fala assim: pastor, eu quero viver uma vida diferente. Corre para cá, queridos. Existe algo para transformar a sua história hoje. Aleluia. Repete uma oração comigo. Fala assim: Deus, eu te entrego a minha vida. Eu te reconheço como Deus. Reconheço Jesus como meu Salvador. A partir de hoje, eu vou viver uma nova fase, cheia de justiça, alegria e paz. No nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você, Pai. É no nome de Jesus que eu coloco a vida da sua filha. Eu digo filha porque hoje ela tem um pai. Ela faz parte, Pai, de uma família. E eu oro para que o Senhor, como um bom pai, possa cuidar da vida dela. Nós declaramos, Pai, bênçãos, habilidades. Nós declaramos tudo aquilo que ela não podia desfrutar até hoje, ela começando a desfrutar, para que o nome do Senhor seja exaltado na vida dela. Declaramos uma nova estação, Pai, de bênçãos, plenitude, saúde, alegria, tudo aquilo que é dela como filha, alcançando, Pai, no nome de Jesus, amém. Uma vida maravilhosa está te esperando, sabe? São decisões que a gente toma na nossa vida que tem o poder de mudar a história da água para o vinho mesmo, sabe? Deus, Ele é tão lindo que Ele é respeitador. Ele quer fazer coisa na nossa vida, mas a gente precisa dar liberdade para Ele fazer. Quando você saiu do seu lugar e veio aqui, é como se você estivesse falando para Deus: Deus, pode fazer aquilo que o Senhor precisa fazer. Então se prepara mesmo, porque muita coisa vai mudar na sua vida. Você vai perceber portas se abrindo, você vai perceber coisas mudando no seu coração, sentimentos que antes estavam agarrados, sabe, como um chiclete velho colado. Você vai perceber Deus tirando essas coisas do seu coração, sabe? Se prepara para uma vida linda te alcançando a partir de hoje, viu? E aí tem uma moça aqui, essa aqui é a Verusa. Ela quer conversar um pouquinho com você. Eu queria pedir para você acompanhar ela. Ela vai te explicar um pouquinho mais sobre isso que acabou de acontecer, orar com você e te ajudar naquilo que você precisa, tá bom? Vai com ela, pega essas coisas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus no seu lugar, querido? O diabo perdeu. Amém, queridos? O diabo está perdendo, queridos. E eu falo para você que você pode acelerar essa derrota dele. Todas as vezes que você traz alguém para um culto, todas as vezes que você compartilha uma pregação nas redes sociais, todas as vezes que você, querido, faz com que essa palavra chegue a alguém,
Você está, querido, sendo um semeador, um trabalhador, e você está tirando, querido, pessoas do inferno e conduzindo essas pessoas para o céu. Eu queria que você que precisa de uma oração por cura, eu queria que você colocasse a mão aí, coloca a mão no coração aí, Sr. Miguel, ou coloca a mão sobre a enfermidade. Você que está em casa também, nós estamos, querido, vendo Deus fazendo muitos milagres esses dias, curando mesmo pessoas, mantendo outras em segurança, amém? E nós vamos continuar orando, querido, praticando a palavra, independente das notícias, independente daquilo que acontece ou não, amém? Porque nós não entendemos todas as coisas, mas nós podemos crer na palavra, independente de todas as coisas, amém? Então eu queria pedir para você duas coisas. Você, querido, que está com a enfermidade, você precisa da cura, nós vamos orar por você. Mas eu queria que você, que está no seu lugar e não está doente, e você sabe de alguém que precisa de oração, eu queria que você orasse por essa pessoa. Eu queria que você lembrasse daquela pessoa no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, alguém que você lembra que essa semana não estava muito bem, estava com algum tipo de problema. Você vai ser, querido, um instrumento de Deus para liberar palavras sobre ela, e você vai ouvir essa semana, querido, os resultados acontecendo, amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que nós queremos declarar cura se manifestando, nós queremos declarar, Pai, o poder tocando essas pessoas, declaramos mesmo sintomas saindo, declaramos a autoridade do nome de Jesus se sobrepondo a qualquer enfermidade. Obrigado, Pai, porque Jesus morreu na cruz, para que cada um de nós pudéssemos viver uma vida plena, e nós declaramos essa plenitude agora, Pai, sendo vivida. Não importa aquilo que o mundo está vivendo, nós vamos, Pai, andar sobre as circunstâncias, nós vamos andar, Pai, em saúde divina, desfrutando das verdades da palavra. Declaramos, Pai, curados, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém.